E aí, baby, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Diva Fernandes e eu vivo aqui em Portugal com a minha família. E o que eu faço aqui no canal? Então, passo informações. Informações relevantes em relação ao Brasil e em relação a Portugal. E a relação entre brasileiros e portugueses aqui em Portugal, que é onde eu vivo agora. Gente, é o seguinte, quando eu decidi fazer esse canal aqui em Portugal, não foi para mostrar minha vida, para fazer vlog, para esse tipo de consumo que normalmente existe no mundo todo, né? É uma coisa que virou uma febre assim, no mundo todo. Mas não é o objetivo desse canal. O objetivo desse canal é falar de fatores, de coisas que estão acontecendo na atualidade, tanto em Portugal como no Brasil. E principalmente esse novo normal, que é brasileiros e portugueses juntos aqui em Portugal. Porque eu sempre achei que tinha uma diferença muito discrepante, assim, sabe? Em como a história nos foi contada, principalmente no Brasil, a respeito da colonização e do descobrimento do Brasil por portugueses. Então, pensando nisso e tendo muita informação a respeito, eu resolvi trazer o canal para aproximar as semelhanças e também as diferenças. Por que não? Este é o objetivo do canal. Mas eu tenho certos basiladores, eu tenho certos poréns aqui no canal, sabe? É falar sim de coisas que estão acontecendo sim, sabe? Eu não tenho paciência mais mesmo para ficar fingindo algo que eu não sou, ou ficar criando um personagem, sabe? Para balizar o que eu quiser aqui. Não tenho saco para isso e minha inteligência realmente não permite. Então eu trago fatos, eu não trago mentira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu aceito todo tipo de contestação. O que é contestação? Eu venho aqui, trago fatos sobre o meu ponto de vista, são fatos, coisas que estão ocorrendo, que eu dou a minha opinião a respeito. Eu não sou jornalista, eu não tenho obrigação nenhuma de, aqui no canal, ser imparcial. Eu posso ser parcial, tranquilamente, eu posso demonstrar o meu ponto de vista, que é o YouTube. É um canal livre da internet que a gente publica o que se quer. Nem sempre, mas a gente tenta. Então, tendo alguns cuidados, sim, é óbvio que eu trago meu ponto de vista. É claro que eu tenho meu ponto de vista. E as pessoas que vêm e colocam o seu ponto de vista contrário ao meu, sem problema. Gente, eu acho que é a ideia, entendeu? Tem gente aqui mesmo que sobre política, tive que trazer política, afinal de contas, eleições no Brasil é um assunto pertinente que estava na pauta, tanto do Brasil como de Portugal, eu acho que como no mundo todo. Então eu vim e falei sobre política. Eu não vou puxar um assunto do nada assim e começar a falar. Eu tenho que ser atual, eu penso, eu me cobro isso, ao menos. Então, veio pessoas aqui e colocaram o seu ponto de vista, que não era assim, que era assado, que era não sei o quê, até bem, sabe, com aquela coisa que a gente sente quando toca naquele bichinho político que tem em nós. Tudo bem, gente, tudo bem mesmo. Eu fui, discutimos de uma forma legal. Daqui a pouco tem coisas que não adianta mesmo a gente discutir. Porque as pessoas têm também o seu ponto de vista e que não vai ser sempre parecido com o meu. E isso é ótimo. Mas assim, gente, começou a acontecer aqui no canal ofensas, sabe? Muitas ofensas de portugueses, sabe? Mas assim, ofensas diretas. Que o português é trabalhador e que o brasileiro é vagabundo, que o português
não bebe e que o brasileiro trabalha bebendo, que o português é correto e que o brasileiro é malandro, que assim, coisas absurdas e totalmente fora de contexto. Porque a ideia, gente, não é essa. A ideia é a gente falar de assuntos que permeiam os dois países. Essa é a ideia. Mas aí quando passa para agressão, porque isso é uma agressão. Eu discuti aqui, as pessoas colocando comentários, a gente discutiu sobre política, mas as pessoas, a grande maioria, em nenhum momento vem e diz, olha, porque o brasileiro é isso, mas o português é melhor. Porque não, simplesmente uma discussão a respeito de política. Isso é muito sadio e é muito bom. Para mim, inclusive, e para as outras pessoas, porque a gente acaba vendo o ponto de vista das outras pessoas de forma direta. Mas aí começou assim, sempre tem algum engraçadinho, sabe? Mas eu me surpreendi porque são pessoas que estão inscritas aqui no canal, que acompanham os vídeos há bastante tempo. E se diz que é português, né? Essas pessoas que não foi só uma, foram mais. O YouTube, ele retém alguns comentários quando parece ser muito agressivo, ele retém. Aí eu pego lá nos comentários em separado. Mas assim, pessoas dizendo absurdo, sabe? Eu podia aqui chegar e dizer, xenofobia, mas não é xenofobia. Isso não é xenofobia. Isso são pessoas agressivas, entende? Pessoas agressivas que não têm maturidade para conversar a respeito de um assunto sem agredir, sabe? Como teve uma amiga aqui que ela veio e discordou totalmente de mim, e a gente discordou, a gente sabe quando parar, e com muitas pessoas isso acontece. Mas tem algumas pessoas e portugueses que não têm maturidade. Então assim, eu digo para essas pessoas, fazer assim, vão assistir outro vídeo, sabe? Vão assistir vlog, vão assistir o que o fulano fez hoje, o que ele comeu, o que ele almoçou, o que ele comprou, que carro que comprou. Porque são pessoas que estão aqui no YouTube para assistir esse tipo de coisa, sabe? Tipo Big Brother, algo do tipo. Agora, meu canal não é isso. Meu canal eu trago assuntos relevantes. Eu sei de coisas de portugueses aqui. Não vamos nos enganar. Meu marido trabalha dentro de fábrica. Eu convivo com pessoas aqui. Eu convivo com muitas coisas que portugueses agem de forma errada, equivocada. Só que são pessoas. É uma pessoa aqui, uma pessoa ali, outra pessoa lá. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, porque os portugueses fazem isso e os brasileiros não. Porque os portugueses agem desse jeito e os brasileiros... Eu não posso, porque não é verdade. Pessoas mal intencionadas, pessoas preguiçosas, pessoas que têm problema com trabalho, não tem no Brasil, não tem só no Brasil ou em Portugal, tem no mundo todo. E tu não pode simplesmente colocar uma tarja no povo, entendeu? Pela atitude de um, de dois, de meia dúzia. Eu não acho isso justo. Então são coisas que eu simplesmente nem passa pela minha cabeça chegar aqui e ficar falando porque não faz sentido. Agora eu já fiz ao contrário. Eu já trouxe aqui devido a muitas reclamações de portugueses acerca de atitudes de brasileiros, eu já vim aqui e puxei a orelha de brasileiros, sabe? Que não estão agindo de forma de forma correta, que devem mudar a sua postura. O pessoal que acompanha os vídeos sabe disso. Então, eu acho que ninguém pode julgar e lacrar, sabe? A lacração, a famosa lacração. Os brasileiros são isso, porque viu a atitude de um, de dois. Portugueses são isso. E tem coisas que a gente vê também aqui em Portugal. Ou vocês acham o quê? Porque a gente é imigrante, chega aqui em Portugal, a gente respeita o país, a gente paga impostos, mas nós somos seres pensantes e nós observamos.
E nós também vimos muitas coisas que talvez não fosse assim no Brasil e não é. Aí eu vou vir pra cá falar, primeiro que eu acho realmente antiético, porque eu estou vivendo aqui por livre e espontânea vontade, sabe? Mas não é porque as pessoas estão vindo de outro país pra cá que dá o direito das pessoas ofenderem, sabe? Com uma agressividade, com ódio, que eu, sinceramente, eu tenho estado assustada, sabe? E pior, são frases, ódios direcionados à minha pessoa. Porque eu nunca fiz nada do tipo. Eu nunca fiz nada do tipo. Mas assim, o que eu quero trazer é a verdade, sabe? A verdade. Mas o que eu tô trazendo agora não é coisa que saiu da minha cabeça, tá? Saiu na SIC. O que saiu na SIC? Que já está começando uma alta temporada de compra de imóvel em Lisboa, no Porto, isso e aquilo, porque muitos brasileiros, devido ao que aconteceu nas últimas eleições no Brasil, estão vindo para Portugal. Aí o pessoal vai dizer, nossa, já tem tanto brasileiro. Primeiro assim, que eu quero dizer, a maioria dos brasileiros que estão saindo do Brasil não estão vindo para Portugal. Detalhe, a maioria dos brasileiros que estão saindo do Brasil estão indo para os Estados Unidos. Mas como eu sempre falo aqui, são 215 milhões de pessoas. É muita gente. Em Portugal, nós percebemos isso porque é um país pequeno. Lá nos Estados Unidos é um país maior que o Brasil, então é aquela coisa, nem dá para perceber. Mas sim, a maioria dos brasileiros estão se dirigindo aos Estados Unidos. Tá. Aqui em Portugal, gente, quem vive, quem vai a shopping center, porque sim, brasileiro adora o shopping. Por exemplo, final de semana, tá? Final de semana. Às vezes a gente vai em algum restaurante, assim, bem português, sabe? Bem português. Mas final de semana ninguém cozinha aqui em casa. A gente come sempre fora de casa. É sempre assim. Então a gente vai no restaurante, no shopping. Gente, a gente vai num shopping, numa praça de alimentação que ferve. Que não era assim quando eu cheguei em Portugal. Só que quando a gente começa a passar pelas pessoas, a ver aquele vucu-vucu, é só brasileiro. Tem português, é claro que tem português. Mas a grande maioria são brasileiros. Os brasileiros, pois é, esses brasileiros que muita gente fala mal, que muita gente... Os brasileiros lotam a praça de alimentação, sabe? E gastam muito em praças de alimentação. Quando a gente caminha pelo shopping, quando a gente vai em determinadas lojas, quem sai com 1, 2, 3 sacolas cheias de coisas são os brasileiros. Nós fomos numa loja grande esse final de semana, não me lembro para que a gente foi buscar alguma coisa. Eram famílias de brasileiros, famílias e famílias que saíam de lá recheados de sacolas. Então, assim, é impossível. Se eu peço qualquer coisa aqui para casa, sabe? Eu comprei esses dias uma máquina de lavar e secar. Porque eu já até falei aqui para vocês que eu tenho uma dificuldade imensa de secar roupa aqui nessa região aqui onde eu moro, no apartamento. Fui lá, comprei uma máquina de lavar e secar. Vieram os entregadores, um era português, mas o outro vai ser sempre brasileiro. Era brasileiro. Quando nós instalamos a nossa TV, e isso bem no início quando nós chegamos aqui, que nós instalamos internet, TV, etc., todo aquele combo todo, veio quem? Brasileiro para instalar. Depois, quando teve alguma questão para ajustar, veio outro brasileiro. Até que um dia eu perguntei para o rapaz e disse, quando eu chamo vocês, é sempre brasileiro. Ele disse, né, que a nossa empresa, ela só contrata brasileiro. É uma empresa portuguesa, daqui de Portugal, portuguesa de Portugal, que só contrata brasileiros. Ele disse para mim,
Podes ver, toda vez que tu chamar alguém para fazer algum concerto, tu nunca vai te deparar com um português ou qualquer pessoa de outra nacionalidade. É só brasileiro, porque é um serviço que se faz muito bem. Essa empresa só contrata brasileiros. Então, assim, o brasileiro, às vezes, eu juro que eu me esqueço que eu tô em Portugal. Quando a gente tá nesse dia a dia, entra no shopping vai fazer alguma coisa, entra no vucu-vucu, vai no estacionamento, enfim, vai numa farmácia, às vezes eu esqueço que eu tô em Portugal. Porque é tanto brasileiro, que tu simplesmente, tu ouve um português falar, é sério que eu tô falando, gente, eu não tô inventando. Eu vejo um português falar e eu me ligo que eu tô em Portugal, sabe? Eu vivo no distrito de Aveiro, em Albergaria Velha. Aí aqui, em Albergaria Velha, que é pequenininha que é Albergaria Velha, sabe? Aqui tem 2 mercados, 2 supermercados. Nós vamos ali, caixa operador brasileira, sabe? Muitas áreas, repositores de loja brasileiro. Só que, uma coisa assim que eu até achei bem... Tem coisas que antes, quando a gente chegou aqui, não era vendida aqui em Portugal. Ou era uma coisa assim, bem simples, que pouca quantidade, não existia uma demanda por aquele produto. E agora que tem brasileiro, nossa, tem muita oferta de produto. Eu não vou dizer o que é, mas tem muita oferta de produto. Por quê? Porque os brasileiros compram aos monte, sabe? Aí tem aquela questão do aluguel. Ah, porque o aluguel tá caro, porque o aluguel tá isso, porque o aluguel tá aquilo. Por que o aluguel tá caro? Por conta dos brasileiros. Ah, mas isso é ruim. Depende do ponto de vista de quem vê, né, gente? Se a gente analisar como locatário, como uma pessoa que arrenda o imóvel, é ruim, né? Ninguém quer pagar um aluguel, um arrendamento caro, alto. Ninguém quer pagar, sabe? No entanto, gente, toda essa, aqui mesmo na região, é obra, construção de prédio, construção de casa, construção disso, daquilo, é muita construção, porque tá chegando muito brasileiro. O pessoal tá construindo para arrendar para brasileiros. O pessoal que tinha imóvel parado aí, investiu, arrumou imóvel e tá arrendando para brasileiro. E o brasileiro tá pagando, sabe? Ele tá dando seu jeito, porque brasileiro dá o seu jeito. Ele inicia com um quarto, depois ele começa a trabalhar, já começa a juntar dinheiro e já vai morar também. Porque é assim. É diferente do português? É diferente do português. Como eu sempre falei aqui também em outros episódios. O português, ele pausa mais para gastar, ele pausa por um monte de coisa. O brasileiro já é mais na gastança, sabe? A gente aqui em casa diminuiu bastante esse hábito, sabe? Mas tem certos detalhes que realmente a gente tenta se desfazer. Só que por que eu tô trazendo isso? Aveiro, a gente vai em Aveiro. Tu caminha ali no centro de Aveiro, tá lotado de gente. É só brasileiro. Aí de vez em quando você encontra um português no meio. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Gente, o aluguel é ruim para quem arrenda. Mas pensa o quanto isso está ajudando a economia de Portugal. Pense nisso. Como está ajudando a economia de Portugal? É claro, é óbvio, eu sou humana. Eu acho que deveriam dar um jeito de conseguir moradias para as pessoas que estão ficando sem moradia. A gente sabe que existe esse problema e sempre existiu, mesmo antes dos brasileiros chegar. Mas a economia de Portugal, ela tá num pico bom, sabe? Se a gente comparar com outros países da Europa, por quê? Porque tá brasileiro aqui. Não é porque... Aí vocês vão me dizer, nossa, mas vem muita gente pra cá, muita gente mora aqui, vem o pessoal da África, vem o pessoal da Índia, vem. Mas quem é que gasta que nem louco aqui em Portugal? É brasileiro. Quem é que vai no supermercado e compra 2, 3 carrinhos de mercadoria cheia, lotado? É brasileiro.
Então, o que eu quero dizer é que tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim, sabe? Se os portugueses compreenderem essa questão o mais rápido possível, vai ser melhor. Porque tem gente que coloca aqui assim, nesses textos assim de raiva, de ódio, vocês têm que agradecer a Portugal por estar deixando vocês viverem aqui, por vocês poderem migrar para cá. Não é assim. Até pode ser metade, mas a outra metade, os portugueses devem agradecer aos brasileiros de estarem vindo para Portugal, porque brasileiro consome, brasileiro gasta, brasileiro quer comer bem, brasileiro só não faz isso quem vem muito apertado de dinheiro, quem não consegue trabalho. Gente, os brasileiros estão chegando aqui e abrindo empresa e abrindo oportunidade de trabalho para português, sabe? Eu sou prova disso. Então, quer dizer, os portugueses, eles precisam ver e pesar na balança o que eles querem, sabe? Porque eu criei esse canal para mostrar justamente que nós temos muitas diferenças, mas que nós temos muitas semelhanças. Da mesma forma que eu agradeço a Pedro Álvares Cabral quando chegou lá e descobriu o Brasil, eu acho que Portugal deveria agradecer nesse momento pelo que a Europa está passando. Que bom que os brasileiros estão aqui consumindo, gastando que nem os loucos. Ai, eles gastam horrores. Eu sei porque eu também acho demais. Mas isso é bom para quem? É bom para Portugal. É bom pro país. Porque tá batendo na porta de todo mundo, tudo isso que está acontecendo com a guerra. E eu vou dizer, em Portugal tá batendo menos. Muito menos, gente. Eu tenho falado com pessoas que moram na Itália, brasileiros que moram na Itália. Na Espanha, o papo já é diferente, entendeu? Por quê? Porque não é uma massa de brasileiro indo para lá. Não é o suficiente que vá mexer com a economia do país. Aqui em Portugal tá vindo uma massa que tem uma representatividade muito grande. Por quê? Porque Portugal é um país pequeno e essa massa de brasileiros está mexendo muito com a economia de Portugal e tá dando uma força grande para Portugal. Então, assim, eu não tô dizendo que nossos brasileiros são o máximo por causa disso, porque eu tenho certeza que 99% de todas as pessoas queriam estar lá no Brasil. Elas estão vindo praticamente em fuga. Mas sim, tá sendo uma boa para Portugal, sabe? Então eu acho que esse discurso de ódio, assim, ele tem que amenizar, ele tem que ser mais, sabe? Eu não venho aqui com teorias, com ódio, com não sei o quê. Eu sou pragmática. E eu tô falando de forma pragmática, sabe? Eu não tô falando de culturas, eu não tô falando disso, eu não tô falando aquilo. Tô falando de forma pragmática. Tá sendo muito bom para Portugal. Tô falando de uma forma macroeconômica. Tá sendo muito bom para Portugal. Todos esses brasileiros que estão vindo para cá. E irão vir mais. Tá? Porque tá acontecendo uma coisa horrorosa lá no Brasil, que eu espero que se torne público, porque por enquanto não pode se tornar público. E devido a isso que está acontecendo no Brasil, vai vir muito mais, como vai muito mais para os Estados Unidos, e assim vai ser, tá? Para o brasileiro é bom? Não, é claro que não é bom, porque o brasileiro gosta muito dessa terra, como eu sei que os portugueses gostam muito dessa terra. Mas deu essa causalidade de estar acontecendo tudo isso aqui na Europa, com essa coisa horrorosa lá com a Ucrânia, mas que o brasileiro está chegando aqui e está consumindo, tá consumindo demais. Isso é muito bom para a economia. Bom, gente, essa é a verdade, sabe? É verdade clara, assim, limpa, sabe? Sem rebuscar nada, sem botar porém, no entanto, todavia, não. Essa é a verdade. Tem esse bônus e tem um ônus
de ser uma outra cultura, que eu não acho tão outra cultura. Eu, particularmente, acho muito parecido, mas tem pessoas que não acham. Então, as pessoas que não acham, que acham muito diferente a cultura, essas pessoas, claro que isso é um ônus, né? Mas tem o bônus da economia. E outro detalhe, quem vier me esculhambar, ou esculhambar brasileiro, sabe? Não é dar um perfil, uma forma de enxergar diferente as coisas, não. Que vem pra cá esculhambar brasileiro mesmo, sabe? Chamar brasileiro disso, chamar brasileiro daquilo. Gente, eu vou simplesmente excluir, tá? Porque eu não vou aceitar. Eu amo meu país, amo Portugal, eu não preciso desmerecer de um país para amar o outro. Eu amo os dois países, mas eu nasci no Brasil. Pretendo voltar a viver lá? Provavelmente não, mas continua sendo o país que eu nasci. É meu país, é o meu povo. Então eu não vou aceitar, em hipótese alguma, que alguém venha aqui dizer, como houve uma pessoa que veio, que fez uma listinha, né? Que português é isso, mas brasileiro é aquilo. Português é isso e brasileiro é aquilo. Por favor, eu não vou aceitar. Discutir situações, como aconteceu, que eu já vim aqui, de brasileiros que estavam cometendo determinadas atitudes, eu venho e falo. Porque eu acho que tem que ser falado. Eu sou correta com isso, entendeu? Sabe? E é o que tem acontecido, as pessoas vêm e generalizam. É o que eu digo, é xenofobia? Não é xenofobia. São pessoas com ódio no coração. Elas estão com ódio, elas têm que descarregar em alguém. Mas não vão descarregar em mim, tá? Não vão descarregar em mim. Essa eu não vou levar. Então eu vou continuar aqui fazendo meus vídeos, trazendo, porque provavelmente eu acho que vai ter muita notícia aqui, muita coisa que ninguém fala e eu falo, mas quando eu falo porque eu fui atrás, porque eu pesquisei, porque eu me informei que aquilo ali é certo, que não é fofoquinha. O que eu trago aqui são coisas certeiras, entendeu? Pode, tu que tá aí, dizer não, eu não concordo com ela. Tranquilo. É pra gente não concordar, entendeu? Ficaria muito chato se todo mundo concordasse comigo, né? Então, não concordo. Mas eu não venho trazer coisas bobas. Eu trago coisas que eu fui atrás, pesquisei e vi que tá acontecendo. Então, eu acho que a gente vai ter muito vídeo e vídeos meio pesados daqui pra frente, pelo menos por parte do Brasil. Tomara que aqui em Portugal surjam coisas boas pra gente dar uma mesclada aí entre Brasil e Portugal para ficar melhor. Gente, era isso por hoje. E é isso que eu faço. Eu trago fatos para vocês saberem do que acontece entre brasileiros e portugueses. Tá bom? Então, beijinhos e até a próxima.